meu querido aluno, tudo bem com você? Então, hoje estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre o mapa, a atividade mapa de vocês, tá certo? A primeira atividade, a primeira questão, a gente fala sobre conjunto. Então, nós temos aqui os elementos que ocupam cada um dos conjuntos, e daí eu pergunto o seguinte: determine o diagrama de Venn associado aos itens de reclamação. Então, eu tenho que determinar o diagrama de Venn de tudo, né? Quantas pessoas reclamaram dos 3 itens ao mesmo tempo? Bom, para a gente fazer isso, eu trouxe um exemplo similar àquele lá. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem o quê? A gente tem 200, 150 e 95, sendo os valores do conjunto A, B, C. A gente tem o número das 3 profissões, a gente tem enfermagem e engenharia 30, enfermagem e advocacia 45 e engenharia de software e advocacia 55. Porém, a gente não tem, perceba, a gente não tem o valor da união total desses nossos conjuntos. Então, para a gente saber o número da união desses todos os conjuntos, a gente vai usar essa fórmula auxiliar aqui. O número de A união B, união C, é igual ao número de A mais o número de B mais o número de C menos o número de A interseção B menos o número de A interseção C menos o número de B interseção C mais o número da interseção dos 3. Tá? Então, aqui, qual é o valor que eu não tenho? Eu não tenho esse valor da união de todos, né? Não tenho. Então, esse valor aqui eu vou colocar como x. O número de A é 200. O de B é 150. E aqui do C é 95. Tá? E aí, eu vou ter qual o número de A interseção B? A, que é enfermagem, interseção engenharia de software, que é B, eu vou ter 30. Então, eu vou ter 30 aqui. A, interseção C, enfermagem, interseção C, 45. O B, interseção C, 55. E o valor dos 3 conjuntos, então, vai ser 20. Então, eu vou ter 200 mais 150 mais 95 menos 30 menos 45 menos 55 mais 20 é um total de 335. Então, esse é o meu total de tudo. Agora, eu vou fazer o diagrama de Venn para confirmar. A, B e C. Então, eu começo por onde? Eu começo sempre pelo valor central, que é onde eu vou ter a maior quantidade de interseções. Depois, eu vou para as interseções intermediárias, né? A e B, A e C, e B e C. A e B tem 30, então aqui eu já tenho 20 e me resta somente 10. A e C eu tenho 45, aqui eu já tenho 20, então me resta 25. E B e C, 55, então me resta apenas 35 aqui, tá? Então, o meu A, ele já vai ter 200, porém eu já tenho 25 mais 20 mais 10 para esse conjunto aqui. Então, o meu A, eu vou ter 200 menos 55, que vai dar 145 elementos aqui. O meu B tem que dar 150. Então, eu já tenho 10 mais 20 mais 35, que é 65. É igual a 75, certo? E o meu C eu tenho que ter
95. Eu já tenho 25 mais 20 mais 35. Eu tenho que ter 15. Agora, eu vou confirmar, né? Como que eu confirmo a soma de tudo? Fazendo a soma dos valores independentes. 145 mais 10 mais 20 mais 25 mais 35 mais 75 mais 15. De novo, 145 mais 10 mais 20 mais 25 mais 75 mais 35 mais 15. 325. Então, veja que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Identifiquei um erro, né? Então, vamos voltar e vamos ver onde está esse nosso erro. Tá? Então, B tem que ter 150 elementos. Aí, eu vou ter 30 em A e B, tá aqui, 30. A e C eu tenho 45, 25 com 20, 45. E a engenharia de software, que é B, com C eu tenho 55, 20 mais 35, 55. Então, aqui está ok. O A, 145 mais 10 mais 20 mais 25, 200, bateu. Agora, vamos conferir o B. 10 mais 20 mais 35 mais 75, 140. Então, está aqui o erro, né? Então, vai ser 150 menos 65, 85. Então, perceba que dá para a gente encontrar certinho onde está nosso erro, né? Agora sim, 335. Bateu, certo? Então, essa fórmula, que é o princípio da inclusão e exclusão, né, de conjuntos, ela nos auxilia a gente poder identificar onde vai ter os nossos erros dentro do nosso cálculo, certo? Então, basicamente, o número 1 e 2 é isso. Na questão nessa questão aqui de valor, eu pergunto o seguinte: qual a função definida? Quanto o cliente pagará consumindo 650 e quanto que ele pagará consumindo 150? Aí a gente tem aqui um exemplo de uma construção de uma função, tá? Essa função é a seguinte: y vai ser o valor, x vai ser o tempo gasto, tá? Então, eu tenho aqui valor e tempo, as minhas duas variáveis. Por que x é o tempo? Perceba que x é a variável independente. O tempo acontece de forma independente em relação ao valor, certo? O valor vai ser dependente. Então, como o valor é dependente, o valor é y e o tempo é x. Aí eu tenho o seguinte: na primeira hora, eu tenho R$6. Na segunda, eu tenho R$3,50. Então, o total das 3 primeiras horas, eu tenho R$9,50. Beleza? Então, esse aqui é o meu valor inicial. E é um valor, perceba que é um valor fixo, né? Para a primeira e segunda hora. A partir dessas horas, as horas excedentes, eu vou ter um valor de R$2 por hora. Então, se eu tiver, por exemplo, 4 horas, eu vou pagar R$9,50 mais 2. Eu vou pagar um total de 9, 10, 11 e 50. Se eu ficar um total de 5 horas, eu vou passar 9,50 mais 4, né? 3 pelas horas iniciais, mais 2 horas, perceba, mais 2 horas vezes 2, que vai dar
2 vezes 2, 4. Então, vai dar 9,50 mais 4, 13,50. Se eu ficar 6 horas, eu vou pagar os 9,50 mais 2 vezes 3 horas, né? 3 horas excedentes. Aqui eu estou fazendo das horas excedentes, ok? Então, eu vou pagar 9,50 mais 2 vezes 3, 6, que dá 15,50. Então, a gente já conseguiu encontrar um padrão, né, na minha função. A gente pode dizer que o y ele vai ser igual a 9,50 mais 2 vezes x, que é as horas excedentes. Só que nessas horas excedentes a gente tem que prestar atenção que é o seguinte: a gente não consegue colocar numa função horas excedentes, né? X é a hora, é uma variável em hora. Então, x ele vai ter que ser de forma generalizada tanto para 0, tanto para 1, quanto para 2, quanto para 3, quanto para 4 horas. Tanto faz. Esse valor ele vai ter que ser referente, né? Então, o que a gente pode dizer? Que vai ser 2 menos x menos 3, concorda? Porque 3 horas a gente já está cobrando, que é 9,50. Se ele for 1 hora, ele paga 6, ele não precisa de função nenhuma, que é fixo. Se ele for 2, ele paga 3,50. 6 mais 3,50, que dá 9,50, é também fixo, não precisa de função. Eu vou precisar de função a partir do quê? A partir da terceira hora. Então, vai ser x, seja lá qual for a minha hora, né? Menos 3. Perceba que se eu pegar essa minha função e considerar um total de 3 horas, eu vou ter 3 menos 3, não é? X sendo 3 horas. Então, aqui vai zerar, certo? Zera. Eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 9,50, que de fato é o valor que eu vou pagar, né? Mas vamos supor que eu fique, para esse estacionamento, que eu fique 10 horas. Ou seja, eu quero saber qual o valor que eu vou pagar para quando x é igual a 10. Aí eu vou ter o seguinte: y é igual a 9,50 mais 2 vezes 10 menos 3. Y é igual a 9,50 mais 2 vezes 7. Y é igual a 9,50 mais 14. Y vai ser igual a 9,50 mais 14, 23,50. E agora, feito essa forma, eu posso ter o quê? Qualquer hora que eu quiser. 10, 11, 12, tanto faz, né? Eu posso ter o valor da hora que eu quiser. Então, aqui, o quanto que ele pagará se ele consumir 650 ou 150? Aqui vocês vão montar uma função parecida com a que eu montei e definir o valor para cada um desses Mbps, tá? 650, 150. Na próxima alternativa, não tem letra, né? Tem aqui a questão 6 e a 7. Determinar o diagrama de diagrama PERT para essa situação de reparo, certo? E qual é o seu caminho crítico. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai resolver um diagrama PERT. Aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui a gente tem um exemplo onde, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem só a A como predecessora. Então, somente a A sai do meu início, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter tanto a A quanto a B quanto a C saindo do início. Veja, tanto a A quanto a B quanto a C, tendo uma duração de 5, 4 e 3, respectivamente. Depois, feito isso, eu tenho a atividade D como
acontecendo depois da atividade A. Então, ou seja, a predecessora da atividade D é a atividade A. Então, o D só acontece depois da atividade acontecer. Então, D ela vem logo após, né? A E só acontece depois de C. Então, a E tem que acontecer C depois de C. A F também depois de C. A G também depois de C. Acontece. Então, tem esse fim aqui, certo? A H tem que terminar a B, a D e a E. Ou seja, essas três atividades, a B, a D e a E, tem que terminar junto para começar a H. Então, B, D e E tem que terminar para começar a H. E aí, tem que terminar, começa, né, depois da atividade G. E aí, todas finalizam. E agora eu vou ver quem é o meu caminho crítico. Então, para o meu caminho crítico, eu vou fazer o caminho de todas as minhas possibilidades. Eu vou fazer de A, D, H, que eu vou ter um total de 10 dias. Eu vou fazer de B e H, que eu vou ter um total de 8 dias. C, E e H, 9 dias. C, G e I, 10 dias. E C e F, 12 dias. Quem vai ser o nosso caminho crítico, né? O caminho que não vai poder ter atraso. Sempre o caminho que vai ter a maior quantidade de dias. Beleza? Então, nosso caminho crítico nesse caso será o caminho CF, que vai ter um total de 12 dias. Tá bom? Então é isso, gente. Atividade mapa de vocês. Espero que tenha ficado claras as atividades e qualquer dúvida eu me mantenho à disposição. Um grande abraço e até mais.